é, desde que o bebê nasce, a preocupação dos pais é com a saúde da criança, né? E por isso existe um calendário de vacinas essenciais que previnem doenças graves. No ano passado, até foi feita uma campanha para que os pais mantivessem essa imunização em dia. E se não for mantida, também há risco de doenças já erradicadas voltarem. Quem que vai nos esclarecer tudo sobre esse assunto é a médica neonatologista. Olha só, é complicado. Renata Gonçalves, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada por estar aqui de novo. Essa questão da vacinação é realmente muito importante seguir rigorosamente, né? Porque... Sim. Doenças que já não existiam mais, já estão até voltando, né? Sim, exatamente. E assim, quando a gente vai olhar para a gravidade das doenças, muitas são preveníveis com vacinas. E se a gente olhar para a mortalidade da população com o passar dos anos, a gente sabe que a água potável, as vacinas e os antibióticos conseguiram proteger a humanidade da erradicação. Então, a gente não pode deixar isso se perder. Então, é importante manter realmente a caderneta de vacinação em dia, não só das crianças, mas também dos adultos. Dos adultos, porque muitos adultos também não prestam atenção nisso, né? Exatamente. Eu tomei a vacina quando era criança, ok, não preciso mais, Isso né? mesmo. Quais são as vacinas, assim, para criança que são realmente essenciais e que não, né, que estão naquele calendário e que muitos pais, até ano passado, teve, né, de não vacinação, isso é bastante preocupante, né? Sim. Que não estão sendo procuradas, mas que são essenciais. Que tipo de vacinas são essas? Então, o calendário de vacinas do Brasil, do Ministério da Saúde, é um dos melhores calendários do mundo. Então, gratuitamente, a população tem acesso a muitas vacinas. O calendário ele é extenso, ele é por faixa etária, né? E a gente deve cumprir esse tipo de calendário. Realmente, os movimentos antivacinismo, eles vieram para trazer de volta algumas doenças que eram erradicadas. No Brasil, por exemplo, o sarampo, que é uma doença extremamente grave, é uma doença que pode levar à morte, né? E que é prevenível com vacina. Outra doença importante que a gente... casos estão aumentando de sarampo. Estão aumentando. A gente não tinha sarampo, inclusive a gente tinha ganho um prêmio pela erradicação do sarampo em 2016 e agora a gente perdeu. Nossa. Então os casos de sarampo vêm aumentando no país. Né? Outra vacina extremamente importante, que a prevenção já começa lá na barriga da mãe, é a vacina da coqueluche. Né? A gente estava comentando antes, então, de um caso... Sim, é um caso que eu vi hoje de um bebê de menos de 6 meses de idade que morreu em Pernambuco por causa da coqueluche. Então, eu também já ia perguntar isso. Realmente, isso mostra a importância da vacinação. Sim, a coqueluche, para quem não sabe, é a tosse comprida. É uma doença grave das vias respiratórias, onde a criança ela não respira, ela só tosse e muitas vezes leva, inclusive, essa criança à UTI e ao óbito por insuficiência respiratória. Então, essa estratégia de vacinar a gestante, ela é extremamente importante. Então, na 20ª semana de idade gestacional, a gestante ela já é vacinada para que a gente consiga fazer o que chamamos de estratégia casulo, ou seja, que esse nenê já nasça com anticorpos que a mãe produziu durante a gravidez. E para a coqueluche especificamente, a vacina acontece em que período da vida da criança? A criança recebe a vacina da coqueluche com 2, 4, 6 meses, um reforço com 1 ano e 3 e um reforço aos 4 anos. Então, para ela ficar imunizada, ela precisa de várias doses. Por isso, a importância da gente começar a vacina na época certa, vacinar a gestante, que são estratégias que realmente diminuem a mortalidade por essa doença tão grave. E por que, né, até eu fico às vezes pensando por que existiu esse movimento de não fazer a vacina, porque a vacina é algo tão prático para prevenir doenças graves. Sim. E né, eu não consigo entender o que seria de reação. Na verdade, o que acontece? Como a vacina ela é vítima do próprio sucesso, digamos assim. Porque a partir do momento em que eu não tenho mais a doença acontecendo, a população não enxerga mais a doença, não vê mais a doença e tem uma grande preocupação com os efeitos colaterais, digamos assim, da vacina, que são pequenos, mas eventualmente
eventualmente acontecem, né? Então as pessoas se preocupam muito com esses efeitos colaterais, por não estarem vendo a doença. Então, eu não vejo mais grandes sequelas de paralisia infantil, eu não via mais o sarampo, vendo menos meningite, agora eu estou começando a ver mais meningite. Então, a partir do momento em que eu tenho mais doenças, eu vou começar a aumentar novamente a vacinação e a gente espera que os grupos antivacinismos, então, se desfaçam ou diminuam muito. Porque é muito importante, até a gente nesse ano já viu a questão da vacina da gripe, né? Exato. Que teve que ter uma nova chamada e a meta de crianças não foi atingida, assim, pelo que eu lembre. A meta global, que é 90% de vacinação, ela foi atingida, mas quando a gente vai observar grupos prioritários, como as crianças, como os idosos, a gente não atinge essa meta, que são as pessoas que mais têm risco de fazer, então, uma gripe grave ou óbito. A mortalidade por H1N1 esse ano no país ainda foi elevada. E na questão da vacinação de adulto? Né? Porque muitas vezes o adulto nem sabe onde é que está a carteirinha de vacinação, né? Isso mesmo. Nem sabe qual que fez, qual que não fez. Realmente, qual é a mais importante de se manter? Todas são? Como é que é uma dica assim para quem é adulto e não sabe se está em dia com a carteirinha? É importante tentar achar essa caderneta de vacinação, ou se já pertence a algum posto de saúde ou uma clínica privada de vacinas, que peça um registro disso. Porque para cada faixa etária nós temos uma orientação diferente sobre quais vacinas a gente deve colocar em dia, digamos assim, conforme o que a pessoa já tomou, ou se ela realmente não tem nenhum registro, nós vamos orientá-la de todas as vacinas que ela pode fazer para estar em dia, dependendo da faixa etária. Então tá, obrigada, Renata, doutora Renata, pelas informações e, né, tomara que todo mundo busque a vacinação, a imunização. Boa tarde. Sem dúvida, obrigada.